Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concurso, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje eu vou falar com você que vai encarar o DPEM Banca Sebrasp. E nosso assunto é o emprego das classes de palavras. É importante isso? Demasiadamente, até porque na verdade não existe análise sintática, o que existe é uma análise morfossintática. Não tem como eu olhar para um elemento de forma isolada e classificá-lo sintaticamente. Eu preciso ver a quem ele está ligado morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim classificar sintaticamente. E o que isso significa? Que a morfologia é a base da língua portuguesa, principalmente o conhecimento das classes gramaticais. Eu não preciso saber tudo, por exemplo, sobre um adjetivo, mas se eu souber identificar, se eu olhar e falar, ó, é um adjetivo, eu já comecei a caminhar. E eu ouso dizer, de forma assim, assustadora até, se você não consegue identificar uma classe gramatical, você não sabe nada em relação à língua portuguesa. Se você olha e fala assim, não sei o que é não, não sei o que é não, o resto não vai sair. Agora, se você olha e fala, ó, é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, é um pronome, tudo vai fluir facilmente. E a nossa aula hoje é para isso. É para que você consiga, pelo menos, identificar as classes gramaticais e consiga caminhar, a partir de agora, com mais tranquilidade neste mundo vasto que é o mundo da língua portuguesa. E aí nós temos 10 classes gramaticais. 10! Só que a gente divide as classes gramaticais em variáveis e invariáveis. E aí nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. Vamos começar pelas 6 e vamos fazer exatamente assim, ó, com as 6 variáveis. Uma isolada, que eu já vou te adiantar, é o verbo. E por que ela fica isolada? Porque ela é a classe mais variável de todas, ela é a classe mais importante, ela que manda em todo o processo de análise sintática, logo ela é mais difícil, fica ali isoladazinha. Agora as outras 5 trabalham num processo conjunto, em que uma vai ficar no meio mandando e as outras 4 na sua periferia só obedecendo. E aí vamos ver como é que esse negócio funciona, ó. Vou colocar aqui um quadrinho inicial para estas classes gramaticais, essas 5 primeiras, tá? E aí vamos começar a construir o conhecimento e perceber que na língua portuguesa, morfologia, semântica e sintaxe sempre vão caminhar juntas. Então, para a gente descobrir qual é a classe gramatical, a gente vai depender da semântica, do conceito que ela expressa. E aí diz para mim, qual é a classe gramatical responsável pelo nome na língua portuguesa? Tranquilona essa, ó. É o substantivo. E quando eu digo que o substantivo é responsável pelo nome, eu quero dizer que ele é responsável por nomear os seres e as coisas. Mas o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele sempre vai ser um termo determinado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele sempre vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal. E lembra que eu falei que na língua portuguesa tudo está misturado? Esse quadrinho bobo aqui faz você entender matérias bem importantes lá na frente, que são matérias relacionadas à concordância, tanto a verbal quanto a nominal. Por exemplo, quando a gente estuda concordância verbal na escola, o que a gente aprende? Que é a relação do verbo com o sujeito. Aí o avaliador te arrebenta, te arregaça. Ele coloca uma frase enorme, Sebrasp adora fazer isso, coloca uma frase enorme, várias palavras no plural dentro de um sujeito grandão e deixa o verbo como? No plural. Para piorar, como o avaliador esperto, ele coloca ali uma frase que faça sentido. E aí você vai ler, vai entender, vai ver tudo no plural e vai pensar, ah, tá certo. Só que, na verdade, o verbo não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então, eu posso ter várias palavras no plural dentro daquele sujeito. Se o núcleo estiver no singular, como é que vai ficar o verbo? No singular. Pula para a concordância nominal, que é mais isso aqui ainda. É a relação entre o nome e os seus determinantes. O nome é o substantivo, ele é o determinado. Quem está
ao redor aqui, ó, na periferia, é determinante. Então a regra básica é: o substantivo manda e quem acompanhar obedece. Então se liga, se ele aparece no singular, quem acompanha fica no singular. Se ele aparece no plural, quem acompanha fica no plural. Se ele aparece no feminino, quem acompanha fica no feminino. Se ele aparece no masculino, quem acompanha fica no masculino. A regra básica é essa. Ah, mas não tem os casos especiais? Tem, mas se eu entendi a base, o resto fica muito mais simples. O problema é quando a gente não entende a base. Então agora a gente já viu a importância do substantivo. Ele sempre vai ser um elemento nuclear. Agora, qual é a classe gramatical responsável por ordem, quantidade, fração? E aí? É o numeral. Mas numeral é galho fraco no concurso público. Não tem o porquê perder tempo. Agora, continuando aqui, vamos para alguém mega importante. Qual é a classe gramatical responsável pela característica? É o adjetivo. E aqui eu tenho o cara, tá? Vamos lá. Vou colocar uma frase simples aqui, por hora, e eu quero que vocês pensem na análise. O aluno, vírgula, atento, vírgula, fez uma redação. Se eu destacasse a palavra atento aqui e perguntasse a função sintática, olha que a gente está identificando a classe gramatical e eu estou perguntando a função sintática. Muitos iriam responder aqui aposto explicativo. Por quê? Porque está entre vírgulas. E a gente aprende que termo entre vírgulas é vocativo ou aposto, o que não é verdade. O único termo obrigatoriamente entre vírgulas sempre é o vocativo, que é o chamamento. Inclusive, o vocativo nem faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano da oralidade. Se você pegar qualquer gramática, você vai ver que tem lá os termos da oração, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, o vocativo vem como se fosse uma observação. Agora o aposto explicativo vem entre vírgulas? Vem, mas eu tenho outro aposto. Na verdade, outros. Eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto que é distributivo, eu tenho aposto nominativo, especificativo, designativo, né? Nominativo, especificativo, designativo é a mesma coisa. E aí? Aqui é aposto. Ué, mas professor, você não falou que o aposto explicativo fica entre vírgulas? Então é aposto explicativo, não é? Não. Sabe por quê? Porque para ser um aposto sintaticamente, é necessário que morfologicamente seja um substantivo. E aqui não é um substantivo, logo não tem como ser aposto. Para ser aposto, obrigatoriamente tem que ter substantivo, tem que ser substantivo. E se forem várias palavras, o núcleo tem que ser um substantivo. Acabou. Agora, alguns poderiam pensar que aqui é uma adjunta adverbial de modo. Ah, é o modo como ele fez a redação, então é adjunta adverbial de modo. Mas para ser uma adjunta adverbial, deveria ser um advérbio, e não é. Aqui, morfologicamente, é um adjetivo. Como eu sei que é adjetivo e não advérbio, por exemplo? Pois se confundem. Ora, porque o adjetivo é classe variável, o advérbio é classe invariável. Se eu colocar os alunos atentos, se eu colocar a aluna atenta, então se variou, é porque é adjetivo e não advérbio. E quando é um adjetivo, sintaticamente só pode ter duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. E aí você vai ver como a gramática não é tão legal assim com o aluno. Se você pegar uma gramática qualquer, sei lá, uma gramática do Bechara, do Rocha Lima, do Celso Cunha, você vai observar somente isto aqui. Eles vão dizer que o adjetivo pode ter duas classes gramaticais, pode ter duas funções sintáticas apenas, adjunto adnominal e predicativo. Só que para isso você precisa observar a característica deste adjetivo. Se for uma característica permanente, ou seja, aquela que acontece sempre, vai ser um adjunto adnominal. Se for uma característica não permanente, aquela que acontece de vez em quando, vai ser um predicativo. Só que isso é muito subjetivo, né? Se eu pedir assim para você, ó, esse aluno aqui é atento sempre ou atento de vez em quando? Você vai falar, sei lá, pô, não faço ideia não. E é nesse momento, o melhor
é se apegar à estrutura do adjunto adnominal e do predicativo. Não há adjunto adnominal, significa que ele está junto do nome. Então, é de uma estrutura interna. Logo, o predicativo é de uma estrutura externa. Vamos entender isso bem. Eu só tenho dois tipos de predicativos. Ou é o predicativo do sujeito, ou é o predicativo do objeto. Logo, eu vou confundir esse adjetivo ou no sujeito ou no objeto. Pois bem, se esse adjetivo está dentro do sujeito, ele é adjunto adnominal, porque é a estrutura interna. Se ele está fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Se ele está dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Se ele está fora do objeto, fazendo referência ao objeto, ele é um predicativo do objeto. Pois bem, neste momento aqui, o aluno atento fez uma redação. Quem foi que fez uma redação? O aluno. Isto aqui é o sujeito. Atento está dentro ou fora do sujeito? Fora. Perceba que a vírgula impede que a palavra atento fique junta, né? Fique junta da palavra aluno. Então não tem como ser um adjunto. Logo aqui vai ser um predicativo do sujeito. E se é um predicativo do sujeito, significa que é uma característica não permanente. Ou seja, este aluno aqui, ele não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que fez a redação. Aí, por isso, tem gente que confunde com adjunto adverbial de modo. E mais uma vez frisando, por que não pode ser um adjunto adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como é adjetivo, só pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Aí o que a nossa banca especificamente adora fazer? Modificar estruturas e perguntar se tem prejuízo gramatical ou alteração de sentido. Então imagina esta frase aqui do jeito que está no enunciado e o camarada promovendo uma reescritura, colocando assim, ó, o aluno atento fez uma redação. Aí a banca, espertamente, vai falar apenas de prejuízo gramatical. A reescritura desta frase, retirando as vírgulas, acarretou algum prejuízo gramatical? Não. Prejuízo gramatical de fato não tem. As duas frases estão certas de acordo com o padrão culto da língua. O que houve aqui? Uma alteração de sentido. Pois agora, quem foi que fez uma redação? O aluno atento. Isso tudo agora é o meu sujeito. Observe que atento está dentro do sujeito. E agora não tem mais a vírgula. Agora a palavra atento está junta da palavra aluno. Ou seja, é um adjunto adnominal. Então aqui, ó, é um adjunto adnominal. E neste momento, este aluno é atento sempre. Ele não é atento só quando faz a redação. Ele é atento quando joga bola, quando namora, quando vê TV e por aí vai. Olha que prato cheio para a nossa banca. Então guarda isso e agora você já entendeu a importância da morfologia para a sintaxe. A importância de identificar uma classe gramatical. Quem não sabe isso, jamais acerta uma questão como esta. Você agora sabe e nunca mais vai errar uma questão como esta. Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Ó. A próxima classe que a gente vai ver aqui, ó, é um camarada que flexiona em gênero e número. Quando eu falo gênero, eu falo masculino, feminino, número, singular e plural. Quem é que faz isso? É o artigo. Só que o artigo tem outras duas importantíssimas funções, além de flexionar em gênero e número. Ele me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto, e ele ainda é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Mas primeiro aqui, ó. Primeiro aqui, vamos pensar nessa estrutura. Quem é o coringa do gênero? É um masculino. O que isso significa? Se eu entrasse numa sala agora com 40 mulheres, eu diria boa tarde, alunas. Mas se eu entrasse numa sala com 39 mulheres e um único homem, eu diria boa tarde, alunos, pois basta um elemento masculino para jogar tudo para o plural. Isso é uma questão neutra, de neutralidade na língua portuguesa, desde a época do latim. Então, quando eu jogo para o masculino, eu insiro todos.
Não é assim, ó, os alunos do Focus Concurso são estudiosos. Estou falando do Pedro e do João. Não, eu estou falando do Pedro, do João, da Maria, da Atadolfa, da Joana e por aí vai. Estão todos inseridos ali. E qual é o coringa do número? É o singular. Isso aqui serve para quê? Na hora em que você ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável, você pensa nessas estruturas aqui. Se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que é invariável. A partir do momento em que eu sou capaz de jogá-la para o feminino ou que eu seja capaz de jogá-la para o plural, não necessariamente os dois, ou feminino ou plural, eu automaticamente tenho ali uma palavra variável. Vou te dar um exemplo. O adjetivo, ele pode ter duas formas, masculino e feminino, mas ele pode ter uma única forma e às vezes isso confunde. Então se eu colocar aqui, ó, João está feliz. Algumas pessoas podem achar que feliz aqui é um advérbio de modo. É o modo como ele está feliz. Ó, não dá para dizer Joana está feliz. Então é advérbio mesmo. Mas espera aí, eu não preciso jogar para o feminino e para o plural. É um ou outro. Então aqui eu não consigo dizer Joana está feliz, mas eu consigo dizer João e Joana estão felizes. Então se eu conseguir modificar de alguma forma, é porque é uma classe variável. E aqui feliz é um adjetivo. Agora, continuando. Ele é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. Quando a gente fala de artigo, a gente só tem dois artigos, o definido e o indefinido. O definido, estruturalmente falando, o, a, os, as, ele serve para mostrar que o elemento é conhecido no universo do texto. Já o artigo indefinido, estruturalmente falando, uma, umas, serve para mostrar que o elemento é desconhecido no universo do texto. Como é que isso funciona na prática? Vamos supor que aqui tem a Maria, né, de blusa preta e calça branca. Aí ela vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se é pela primeira vez, ela é desconhecida. Eu vou falar assim, ó, eu tenho uma aluna que está de camisa preta. Primeira vez utilizei o artigo indefinido. Agora ela vai entrar pela segunda vez e automaticamente vai se tornar conhecida. A aluna que está de blusa preta também está de calça branca. Então você entendeu a pegada. Primeira vez, artigo indefinido. Segunda vez, já se tornou conhecida, artigo definido. E aí você vai falar assim para mim, mas peraí, Sidney, eu sempre falo o mar, o sol e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente, não tem por que indefini-los. Aí você vai dizer, então eu sempre começo qualquer frase com artigo indefinido? Não. Vai depender, na verdade, da intencionalidade discursiva. Veja só isso daqui, ó. Um funcionário do DPEM chegou. Ou então, ó, o funcionário do DPEM chegou. Nossa banca adora isso. Vou colocar aqui frases 1 e 2. Sabemos que morfologia, semântica e sintaxe caminham juntas. Então imagina a nossa banca, o Sebrasp, pegando essas duas frases e afirmando assim: as duas são idênticas morfologicamente. Certo ou errado? Certo. Elas possuem as mesmas classes gramaticais. Mas peraí, aqui em cima não é artigo indefinido, aqui embaixo não é artigo definido? Ora, é artigo. Então é a mesma classe gramatical. As duas são idênticas sintaticamente. Eu só tenho sujeito e verbo aqui. No caso, um verbo intransitivo. Do DPEM aqui, adjunta de nominal. Está acompanhando o núcleo do sujeito funcionário. Elas são diferentes em quê? Semanticamente. E por conta de quem? Do artigo. Quando eu coloco um artigo indefinido, este funcionário é desconhecido. Quando eu coloco um artigo definido, esse funcionário é
conhecido. Agora vamos aprofundar isso daqui rapidamente. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente eu tenho duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Até se eu estiver no meio da rua reclamando da vida sozinho, eu tenho emissor e receptor. Só que ali no caso eu vou ser o emissor e o próprio receptor. Agora não, agora eu sou o emissor e você é o receptor. Se eu disser para você, um funcionário do DPEM chegou, eu mostro que eu não conheço esse funcionário. E detalhe, nesse momento você também não conhece. Pois se eu estou professando, não conheço, como é que eu vou saber se você não conhece ou não? Caso você conheça, a gente vai descobrir num outro momento do texto. Neste momento, não. Então aqui, este funcionário é desconhecido para ambos. Agora, quando eu coloco o funcionário do DPEM chegou, eu mostro que esse funcionário é conhecido para mim, eu, emissor, e para você também. Você também conhece. Pois se você não conhecesse, o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Você ia falar, que funcionário? Tá vendo? Então, isso mostra que o emissor tem pleno domínio de quem é de fato o interlocutor dele. E é por isso que ele faz a seleção vocabular adequada. E aqui essas duas frases seriam diferentes semanticamente por conta do artigo. Um funcionário é desconhecido, com artigo indefinido. Outro funcionário é conhecido, com artigo definido. Então, toda vez que a gente usa um artigo definido, é porque a gente utilizou o substantivo de forma específica, de forma determinada. Quando a gente usa o artigo indefinido, é porque a gente utilizou aquele substantivo de forma indefinida, de forma generalizada. Agora, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Eu não falei que este artigo é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical? Então, imagina o camarada colocando assim, ó, o jantar está feito. Aí na prova, pode ser que o avaliador destaque a palavra jantar e afirme que é um verbo. Pois a gente aprendeu a identificar o verbo assim, aquele camarada que eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta e por aí vai. Ah, então é verbo. Mas peraí, o que apareceu antes aqui? Um artigo. O artigo só existe para quê? Para acompanhar um substantivo. Então a palavra jantar aqui é um substantivo. Esse tipo de procedimento tem nome. É chamado de derivação imprópria ou conversão. Conversão é um nome muito apropriado, porque na verdade, se a gente parar para pensar, o que é uma derivação? É o processo pelo qual eu formo uma nova palavra, ou seja, a palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, que é a palavra primitiva. Aqui eu não formei uma nova palavra, aqui eu apenas modifiquei a classe gramatical. E é por isso que os gramáticos chamam de derivação imprópria, que é uma impropriedade da língua. E o melhor nome é conversão gramatical, porque aqui houve uma mudança, uma conversão de classe gramatical. Agora, Sidney, isso aí é muita coisa para mim. Caramba, eu não vou conseguir entender agora neste vídeo. Língua portuguesa não se entende em curto prazo, somente a médio e longo prazo. Então, quando você começa a estudar, você percebe que não tem uma dinâmica perfeita de sequência. Não existe. Porque você vai falar de uma coisa de morfologia, mas já está falando de uma coisa de sintaxe. Mas por quê? Porque morfologia e sintaxe caminham juntas. Mas não necessariamente você precisa entender tudo daquele termo sintático. Você está entendendo a morfologia. E quando você for lá para frente, lá para a sintaxe em si, talvez algo que ainda estava mais ou menos, agora faça mais sentido. Então é assim, é aos poucos e sempre de forma constante. Terminei de ver o conteúdo, volto e vejo tudo de novo. Não é de uma hora para outra que vai aprender. E isso aqui é uma dica de irmão praticamente. Cabe a você entender que precisa desse processo para realmente dominar a língua portuguesa. E cá entre nós, a língua portuguesa precisa ser dominada porque é a matéria mais importante de todos os concursos. Se você não dominar a língua portuguesa, você está muito distante da aprovação. Quando você domina, você está muito mais próximo, pois vários enunciados de outras disciplinas só são entendidos se você domina a língua portuguesa.
Eu tenho vários amigos do mundo jurídico que reclamam, pô, meu aluno falou que não entendeu o comando da questão. Ora, ele não entendeu o comando da questão por falta de conhecimento jurídico, ele não entendeu por falta de conhecimento linguístico. Então, quanto mais você estuda a língua portuguesa, mais próximo da aprovação você está. É uma questão de proporcionalidade. Agora, continuando aqui a nossa pegada. O próximo camaradinha que a gente vai dar uma olhada aqui é bem rápido. É um cara que trabalha em prol do nome. É o pronome. E aí a única coisa que a gente vai ver aqui é a divisão primária. Porque se ele é um pronome, ele trabalha para o nome que é quem? O substantivo. Então das duas, uma. Ou ele acompanha o nome ou ele substitui o nome. Isso significa que tem um pronome para acompanhar e um pronome para substituir o substantivo. Então vamos lá. Eu tenho um pronome que serve para acompanhar e eu tenho um pronome que serve para substituir. O pronome que serve para acompanhar, ele se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó, meu amigo chegou. Neste momento, quem é o sujeito? Meu amigo. Quem é o núcleo do sujeito? Amigo, porque é sempre um substantivo sem preposição. Agora o termo meu, ele está acompanhando o substantivo ou substituindo o substantivo? Ele está acompanhando. Então a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome adjetivo, para depois aprofundar e falar que ele é um pronome possessivo, pois ali notoriamente indica posse. Na prova, o que o nosso avaliador pode fazer? Algo muito simples. Ele pode colocar essa frase boba, destacar o termo meu e afirmar que o elemento destacado possui valor adjetivo. Aí o aluno pira. O aluno fala, pô, como assim? Valor adjetivo? É um pronome, pô, é um pronome possessivo, tem que ter valor de posse. Mas peraí, todo elemento que acompanha um nome tem valor adjetivo. Tanto que esses elementos aqui todos, junto do nome, vão funcionar como adjuntos adnominais. O pronome, que é adjetivo, aquele que acompanha o substantivo, sempre vai ser um adjunto adnominal. Então aqui é um pronome adjetivo possessivo. Agora, se a gente colocar um pronome substantivo, seria assim, ó, ele chegou. Quem é o sujeito agora? O ele. Quem é o núcleo do sujeito? O próprio ele. Então perceba que este pronome não está mais acompanhando um substantivo, ele está substituindo um substantivo. Então a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome substantivo, para depois aprofundar e falar que é um pronome pessoal do caso reto. E olha só que informação interessante a gente extraiu agora. Não é só o substantivo que é núcleo do sujeito, é o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de um substantivo. Pode ver que aqui não é substantivo, é pronome, mas é um pronome substantivo, substituiu o substantivo. Então, beleza. Agora, a gente vai aqui para o verbo. E aí vamos ver o que a gente vai falar do verbo aqui rapidamente, até porque aqui é um vídeo exclusivo para você aí no YouTube. Não é a nossa aula em si aprofundada. E cá entre nós, depende muito do que você quer no momento. Se a tua lacuna é muito grande, aí de fato você tem que estudar tudo sobre as classes gramaticais, tudo sobre o adjetivo, tudo sobre o advérbio, mas se for a tua necessidade. Se não for, não precisa. O mais importante é apenas identificar a classe gramatical. Sidney, eu não sei tudo sobre adjetivo. Eu nunca ouvi dizer de adjetivo simples, composto, primitivo, derivado, adjetivo pátrio, variação de grau, comparativo, superlativo, essa bagaça toda eu não sei não. Mas você consegue olhar e falar assim, pô, é um adjetivo porque indica característica? Consigo, Sidney. Você já sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas, adjunto, adnominal e predicativo? E eu sei. Então, acabou. Tá bom pra caramba. É isso que você precisa. Então, você tem que caminhar com calma e buscar o que você precisa para aquele momento. Por isso é tão importante uma orientação pedagógica, uma conversa com o professor da disciplina. Pô, professor, eu preciso ir além ou só isso daqui já é o suficiente? Isso é muito importante. É para ter um norte, para não andar solto, largado.
Alguns materiais são muito completos, mas às vezes você não precisa de tudo aquilo. Você está perdendo tempo. Então, direcionar faz toda a diferença. E aí, continua aqui comigo. Ó. Quando a gente pensa em verbo, a gente automaticamente pensa em quê? Em ação. Mas o verbo não indica só ação. Ele indica estado também e ele indica fenômenos da natureza. Mas não basta indicar ação, estado e fenômeno para ser um verbo. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Como assim, Sidney? Ora, tem que indicar passado, presente e futuro. Se não tiver essa noção temporal, não é verbo. Pega a ação, por exemplo. Se eu disser a filmagem da aula ficou perfeita, a palavra filmagem indica ação. Tem força de verbo, é o ato de filmar, mas nem por isso é verbo, é um substantivo abstrato. Se eu disser os alunos do Focus são estudiosos, estudiosos é um estado, mas nem por isso é verbo, é um adjetivo. Se eu disser a chuva caiu forte esta manhã em Cascavel, chuva é um fenômeno da natureza, mas nem por isso é um verbo, aí é um substantivo. Para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. E aí é o seguinte, o verbo é muito importante por isso? Não, o verbo é muito importante porque ele é responsável por um processo, galera. E que processo é esse? O processo do sistema SVC, em que ele me diz quem é ele próprio, quem é o sujeito e quem é o complemento. Ou seja, ele me dá todos os termos da oração. E essa informação é mega importante. Só existe análise sintática a partir de quem? Do verbo. Se não existir verbo na estrutura, não tem análise sintática. Ali, provavelmente, tem apenas uma frase nominal, pois o conceito de frase é qualquer enunciado que possua sentido completo. Não necessariamente tem que ter verbo. Então, quando a gente está no meio do corredor de um hospital, conversando alto, e vem a enfermeira e diz, ó, silêncio, a gente entende. É uma frase, mas não tem verbo. Então, quem é o sujeito? Não existe. Quem é o objeto? Não existe. Se não tem verbo, não é frase. Então, a partir do verbo, a gente começa a pensar na análise sintática. Então, quando você vê concepções do que é o sujeito, do que é o objeto, do que é o adjunto adverbial, do que é o predicativo, do que é o adjunto adnominal, do que é o complemento nominal, na verdade, isso tudo já é análise sintática e, num primeiro momento, análise sintática dentro do período simples. Quando você entende tudo isso, é que você começa a partir para o período composto, que na verdade é só uma ramificação daquilo que você viu no período simples e em relação ao processo de análise sintática. Mas ó, é o verbo que vai te dar tudo isso. Você aprende isso para valer. Para começar a aprender isso para valer, você tem que estudar em qual aula? Transitividade verbal. Tem que saber o que é um verbo transitivo, tem que saber o que é um verbo intransitivo, tem que saber o que é um verbo de ligação para começar a entender todos os complementos. Então aqui é um norte para você, tá? Então vamos lá, ó. Continuando aqui, para a gente finalizar, nós vamos ver as 4 classes invariáveis. As 4 invariáveis. E aí olha só que bacana, o que é mais fácil decorar? 4 ou 6? É mais fácil 4. E aí, com uma palavrinha só, você domina as 4 invariáveis e o que sobrar é variável. Aí na aula hoje, eu coloco de outra forma. Mas aqui, como é um vídeo para o YouTube e é para você decorar de forma muito rápida, se liga só nisso daqui, ó. Você vai dominar a língua portuguesa assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Aí se liga, para eu arrebentar na prova, eu tenho que saber o conceito de cada classe. Para que serve a preposição? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Eu tenho que dominar as preposições para as questões de regência. Pois o que é a regência verbal? É quando um verbo pede uma preposição. O que é uma regência nominal? É quando o nome pede uma preposição. A própria crase é um processo de regência.
Aquele acento grave indicativo da crase não é a fusão da preposição a com o artigo a? Quem foi que pediu aquela preposição a? Ou um verbo ou um nome. Então eu tenho que saber preposição para saber regência, para saber crase, por exemplo. Agora, você tem que decorar as preposições. Decorar preposições é muito fácil. Tem essa listinha aqui, ó. A, antes, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Aqui um macetinho, ó. Sem, sobre, trás, trás, trás. Pois muita gente fala assim pra mim, pô, eu não decoro as preposições. São 18, né, Sidney? É, são 18. Tem até refrão. Muito provavelmente, você apagou a memória afetiva da época do ensino fundamental. Porque isso aqui foi ensinado no ritmo de Escravos de Jó. Na tua escola, pode ter certeza. Lembra Escravos de Jó? Escravos de Jó jogavam caxangá. Então, era assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Caraca! Decorou isso? Pronto. Você já consegue, por exemplo, resolver questões de complementos verbais. Muito aluno fica na dúvida se é um objeto direto ou um objeto indireto. Ora, o que é o objeto direto? É aquele objeto sem a preposição. O que é um objeto indireto é aquele objeto com a preposição. Se você decorou as preposições, viu a preposição numa estrutura, opa, objeto indireto. E não apareceu nenhuma dessas aí. Ah, então é o objeto direto. Então você precisa decorar isso. E é fácil. Canta 2, 3 vezes para um filho, para um sobrinho, para o vizinho, caramba, para a namorada. Imagina, dá um upgrade na relação. Amor, hoje eu preparei uma música para você, ó. Vou cantar aqui e vou dançar. Canta essa daqui, ó. Vai fazer maior sucesso. Agora, se liga só. Depois, na sequência, a gente tem a interjeição que serve para expressar sentimentos. Quaisquer tipos de sentimentos. E as principais interjeições são ai, ui, ó e por aí vai. Repare que sempre virá acompanhada de um ponto de exclamação. E em prova é legalho fraco, mas poderia cair como? Camarada coloca, Joana estava na cozinha ajudando sua mãe cortando legumes para fazer uma maionese. Quando de repente tacou a faca em seu dedo e gritou, ai! Que tipo de sentimento Joana externalizou? Dor. Então o contexto vai te mostrar. É muito fácil. Agora aqui, ó, para que serve a conjunção? Serve para ligar orações e palavras de mesma função sintática. Essa aqui, galera, é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não souber conjunção, eu simplesmente não sei interpretar bem e não sei fazer uma boa redação. Como é que eu vou indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se eu não sei conjunção? E eu tenho que decorar e tenho que aprender sozinho. A conjunção está para a língua portuguesa, assim como o artigo 5º está para o direito constitucional. O professor de direito constitucional não fala para você decorar o artigo 5º? Pois bem, você tem que decorar a conjunção. E aí você tem que pegar 2 folhinhas de cartolina. Em uma, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas. E na outra, você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Ah, Sidney, é fácil. Eu decorei as preposições que são 18, não vou decorar as conjunções que são 14? Não são 14 conjunções, não. São 14 valores semânticos. Pega a adversativa, mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante. Então, eu estou falando de mais de 100 elementos. Se você
decora mais de 100 elementos de uma hora para outra, parabéns, mas não é assim que funciona não. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 folhinhas de cartolina e copiar, transcrever, não é copiar e colar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Só de fazer isso você já massificou. E depois você vai fazer o quê? Coloca ali, ó, pendurado no teu cantinho de estudo, para você visualizar sempre. Aí tem gente que fala assim para mim, mas eu já ouvi dizer que conjunção é mera interpretação. Eu também concordo que é interpretação, mas por um acaso, se você olhar uma palavra como conquanto, pela primeira vez você vai falar, com certeza é concessiva. Do nada você está lendo um texto e aparece uma palavra como malgrado. Com certeza é concessiva. Duvido. Então o que a gente pede aqui, todo professor de língua portuguesa consciente, para você andar e só depois correr. Então, quando a gente pede para você decorar a conjunção, é porque é necessário decorar. E aí depois fica muito mais fácil. Imagina, você está fazendo ali uma questão de classificação de orações. Só de enxergar a palavra malgrado e dominá-la de fato, você já sabe que ali tem uma oração subordinada adverbial concessiva e que a outra oração é o quê? É principal. Ora, que coisa simples, mas só é simples para quem decorou a conjunção. Quem não decorou vai ficar ali dando um murro em ponta de faca e nunca vai acertar. E para finalizar aqui, a gente tem um advérbio que serve para indicar, indicar circunstância. Que tipo de circunstância? De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar circunstância, o advérbio também serve para modificar outras classes gramaticais. Quais? Ora, uma setinha aqui, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então o advérbio sempre vai modificar o adjetivo, o verbo e até mesmo o próprio advérbio. Galera, hoje foi só uma pincelada para vocês terem noção da importância da classe gramatical para o todo da língua portuguesa, ter um norte, um direcionamento. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.